Alô, inovadores e inovadoras! Aqui quem fala é Lucas Freire para mais um bate-papo massa no nosso Impulse Cast. E aí, como é que estão vocês? Muito inspirados hoje? Me contem. Olha, você que se inspirou em algum episódio nosso, não esqueça de compartilhar, de comentar, de espalhar para o universo que estamos super conectados. E agora para mais uma conversa muito legal. Hoje eu estou aqui com o Érico Rodrigues, que é empreendedor, mentor, líder de ecossistema de inovação em Vitória da Conquista, para contar um pouquinho do seu case, da sua história, para inspirar você. Tudo certo, então? Vamos ao trabalho. E aí, como vai, Érico? Muito obrigado pela presença. Espero que você esteja bem. Onde anda você? Conta um pouquinho para a gente. Fala, Lucas. Fala, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Eu estou aqui em Vitória da Conquista, onde a gente já vive há mais de 20 anos, entre idas e vindas aí para outros lugares. E aqui a gente trabalha muito aí, como você falou, com inovação, transformação digital, marketing digital e também mentoreando aí startups hoje de vários lugares do Brasil. Olha que legal. E como é que tá o clima aí? Só uma curiosidade, né? Que quem não sabe, quem está assistindo esse podcast aqui e não é da Bahia, não sabe, né? Imaginam a Bahia e não conhece a Vitória da Conquista como um dos lugares mais friorentos desse país. Como anda o É, clima aí? Conquista agora está calor de dia e frio à noite. Aqui é sempre assim, para quem não conhece, a cidade fica a mais de 900 metros de altitude, então é a cidade mais fria de Conquista, conhecida aí por muitos como Suíça Baiana, e acontece o Festival de Inverno, né, Bahia. Sim, sim. Que legal, cara. E conta um pouquinho da sua história aí na área de inovação. Hoje você faz mentoria para muitas organizações, mas conta um pouquinho aí da sua carreira de empreendedor, como é que você foi entrando nesse segmento, nesse cenário. Na verdade, sim, eu venho eu moro em Conquista há muito tempo, né, vim para cá quando bebê, mas eu sou de uma cidade chamada Mortugaba, divisa de Bahia e Minas, cidade bem pequenininha. E eu, criado assim, né, na cidade menor, não tive acesso à tecnologia cedo, não. Eu fui Uhum. conhecer um computador, para tu ter ideia, já tinha 15 anos de idade. Então, eu tive acesso mais tarde, assim, só que quando eu tive acesso, eu fiquei apaixonado por esse negócio. Então, como eu sempre fui muito autodidata, eu conheci o computador com 15 anos de idade, minha mãe comprou um, e com 17 eu já estava começando a programar. Então, ali, pesquisando mesmo, virando noites, né? Que naquela época, era depois de meia-noite, era de graça. Então, era sempre acessando a internet de meia-noite às 6 da manhã. Era E era sempre, programação, e curiosamente, era o quê? QBasic, Basic, ou você já era mais... era Era qual? Delphi. Delphi, Delphi, Eu muito programava em bem. Delphi. E aí, tentei ir para o ensino formal, acabei não me adaptando bem. Cheguei a passar, e para você ter uma ideia, eu passei em 6 faculdades diferentes. Cheguei a entrar em alguns cursos, comecei engenharia elétrica na Federal, saí no primeiro dia, desisti no primeiro dia, depois fiz sistemas de informação, 2 semestres, e aí depois eu vi que meu negócio era empreender mesmo. Comecei a vender roupa, vender calçados, tive uma loja de calçados durante 10 anos, e trabalhei em banco também durante um tempo, e deixei um pouquinho o estudo formal de lado. Mas como um grande curioso, e assim, sempre naquela época, né, quando eu era mais jovem, sempre focado assim na programação em si, voltado ao marketing digital. Então, desde que existe anúncio online aí, eu já fazia esse negócio, desde bem cedo. Eu fiquei paralelo, assim, o negócio tradicional e os negócios digitais. Quando Uhum. foi em 2015, mas sempre assim, né, no bastidor, nos meus negócios, etc. Quando foi 2015, eu voltei para a Vitória da Conquista e eu resolvi criar uma startup. Falei, pô, agora eu quero trabalhar com tecnologia mesmo, quero ir para onde eu gosto de fazer o negócio. E aí foi uma vez que eu falei, pô, eu não conheço ninguém aqui, eu tenho que arrumar um sócio. Aonde que eu vou arrumar isso?
Eu me inscrevi na faculdade aqui, na UESB, passei no vestibular, fui para a UESB só para arrumar um sócio. Então, entrei em administração na UESB, saí conversando com todo mundo lá para ver quem tinha perfil para criar o startup comigo, e conheci o meu sócio, que chama Vitor, Vitor Deodato, conheci na faculdade. Então, através da faculdade conheci ele, depois saí da faculdade também, e nós criamos um aplicativo chamado Delivery, um concorrente do iFood aqui na região. Só que naquela época o iFood não existia aqui, né? Não existia aqui ainda. A gente chegou a ter quase 100 mil usuários aqui, a gente teve um case interessante, e isso trouxe uma visibilidade muito grande para mim. Porque eu fui a cara, né, do negócio, inclusive a gente roda até hoje, e como sendo a cara do negócio, eu comecei a ser chamada para palestrar, para falar sobre isso, e assim, eu não tinha tido nenhuma experiência ainda na área de startup, de tecnologia, mas eu vim estudando desde os 15 anos. Sim. Não formalmente, porque eu não padrei muito nisso, mas informalmente. E aí, em 2016, 2017, eu conheci outro Vitor, que é um advogado aqui, e aí a gente se juntou, né, por essa paixão de tecnologia, de inovação, mas a gente viu que aqui na região ainda não existia esse ecossistema forte. Na verdade, não existia nem ecossistema, né? A gente viu que a galera, uns faziam as coisas aqui, outros faziam outras ali, outros saíam daqui para empreender fora, né? Tem vários cases de pessoas que saíram daqui para empreender fora. Foi quando eu pensei, cara, eu vou tentar juntar a galera para fazer o negócio acontecer aqui mesmo. Tive a oportunidade de ir para os lugares e acabei negando para poder ver se aquele desejo de fazer a coisa acontecer aqui mesmo na região, né? Eu sou apaixonado aqui por conquista. E foi quando a gente criou um movimento chamado Startups Conquista. Então, hoje conta aí com cerca de 220 empreendedores aqui da região. A gente começou a fazer encontros, a ver o que dava para a gente movimentar aqui pela região. Paralelo a isso, eu já comecei a pegar algumas startups iniciantes para orientar, para dar mentoria, comecei a palestrar sobre isso aqui na região. Trouxemos o primeiro Startup Day para cá, que nunca tinha feito aqui, né? E conversamos com o Sebrae também virou um grande parceiro nosso, e aí começamos a movimentar esse negócio, isso em 2016, 2017, né? E pensando nisso, a gente falou, poxa, vimos os cases, né, dos hubs de inovação lá fora, principalmente aí em Recife, Salvador, Hub Salvador, o Porto Digital, os hubs lá em São Paulo, fomos em vários eventos nesses locais, a gente pensou, pô, por que a gente não pode ter um hub aqui também? Não tinha nenhum hub aqui na região, né? A gente foi o primeiro aqui nessa região, e a gente pensou assim, quem que a gente atingiria primeiro? E aí foi quando a gente entendeu que as empresas aqui da região, elas estavam ficando muito para trás no que se refere à inovação. As grandes empresas, né, que trabalham com e-commerce, e na época, principalmente, a Magazine Luiza estava nessa questão da transformação digital muito forte, e as empresas aqui da região, elas estavam andando igual tartaruga, enquanto as empresas chinesas estavam entrando forte, enquanto a Magalu estava fazendo grande transformação digital e todo mundo ficando para trás. Então, a gente criou um projeto de transformação digital para micro e pequenas empresas aqui. Conseguimos uma aprovação no edital da APDI. A gente trouxe aí, na época, acho que foi 4 milhões e meio ou 5 milhões de reais de investimento para cá. E como resultado desse investimento, na época foram 440 empresas da região, que a gente fez todo um atendimento e transformação digital em todas elas, né, através de consultorias individuais, de mentorias e tal. Aí, com isso, a gente conseguiu também incluir nesse programa um espaço físico de um hub de inovação. Legal. Então, foi aí que surgiu o Hub Conquista, né, que é o primeiro hub de inovação aqui do Centro-Sul da Bahia. Que massa, cara. Que história, hein, cara? Olha, esse foi
recrutamento de founder mais ousado que eu já vi notícia, viu? O cara entrou na faculdade para recrutar um sócio. Que demais, cara. E aí, falei um pouquinho do como é que anda o Hub hoje, né? E eu acho que tem muito aí do espírito do Impulse Forum, que é a construção de comunidade, né? Como é que vocês estão hoje? Fala um pouquinho pra gente. Bom, hoje a gente tem alguns braços, né? A gente tem um braço hoje de captação de verbas, então a gente trabalha com captação de verbas tanto para startups, empresas privadas, quanto empresas públicas também. Então, a gente tem um braço forte com isso, a gente se especializou bastante nessa parte de captação. A gente fez algumas pré-acelerações, acelerações de startups aqui na região. Uma delas até extrapolou a nossa região, né? A gente fez um agora com o Banco do Nordeste, em que a gente atendeu 60 startups em todo o Nordeste, norte de Minas e Espírito Santo. Então, assim, foi com Valeu. R$ 300 em premiações, foi um negócio assim mais bem estruturado. Então, aquelas mentorias que a gente dava ali, né, de um a um, ensinando o básico do básico, acabou ganhando corpo voltado às startups. A gente tem um trabalho também muito grande com micro e pequenas empresas, teve esse trabalho de transformação digital. No ano passado e no ano retrasado, nós fizemos um trabalho de inserção de micro e pequenas empresas aqui da região em marketplaces. Então, a gente Legal. percebeu a dificuldade delas de criarem e-commerces próprios, de fazerem toda essa estrutura rodar. E aí a gente ensinou como que elas usam, né, a estrutura de grandes players. Então, a gente trabalhou no Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza. Americano a gente começou a trabalhar, mas foi bem na época daquele boom aí da Sim, polêmica, sim. a gente acabou não fazendo. E agora a gente tem alguns novos programas voltados a acelerar essas micro e pequenas empresas. E, além disso, a gente trabalha também com estudantes. Então, a gente tem um braço Ah, voltado a estudantes também para trabalhar a base, né, das futuras startups. Então, a sim. gente faz um trabalho aí com as faculdades, a gente tem parceria com faculdades para fazer esse trabalho. A gente faz alguns hackathons, então a gente já fez hackathon aqui em parceria com instituições como prefeitura, como o SEBRAE, como o UFBA, IFBA, o ESB, para a gente captar esses talentos, conectar eles para a resolução de problemas. Algumas empresas daqui também que são maiores, a gente pega esses problemas delas, faz alguns hackathons para que esse estudante possa mostrar seu talento, possa entender também melhorar, né, as suas capacidades de resolução de problemas e criarem suas próprias startups. E, paralelo a isso aí, eu também tenho outros negócios, eu tenho pizzaria em shopping aqui, eu tive agência de marketing, trabalho com marketing digital há muitos anos, então, assim, desde aquela época eu trabalho com marketing digital, eu tenho algumas iniciativas paralelas a isso. Então, hoje a gente faz muita coisa, mas Uhum. nos últimos 2 anos aí eu tenho focado bastante nas questões digitais e os outros negócios eu tenho sido mais investidor do que na operação, né? Você é um verdadeiro empreendedor serial. Que massa, cara. É, Olha só, tem uma coisa que me chama a atenção do case que você está trazendo, que é o quanto é importante a gente, às vezes, e às vezes a gente não se dá conta disso, né, de manter o potencial e o capital humano contribuindo para a nossa própria comunidade, né? Como é comum a gente ver as pessoas tendo que ir para grandes centros para prosperar, ou para até mesmo gerar soluções. E como é importante a gente ter comunidades que se ajudam. E aí, quando você falou, por exemplo, pô, até pegar o microempreendedor e ajudá-lo a ter o seu e-commerce, e o quanto isso é importante para a economia, o impacto regional. Eu acho que esse tipo de trabalho, Érico, é um legado, né? É um legado que você está construindo, é um legado que vocês estão construindo aí, e que é muito importante porque é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Muita gente sai com aquela ideia de que um dia voltarei e aí vai sendo engolido
pela rotina, pelos negócios, ao mesmo tempo que você está gerando prosperidade e também enriquecimento regional, que é algo muito importante, né? Você consegue já colher esses frutos? Como é que isso repercute hoje aí na região? Cara, antes de falar do desenvolvimento da região aqui, que já teve um impacto interessante, eu queria falar dessa questão das pessoas. Inclusive, nós, como Hub de Inovação, a gente surgiu de uma forma um pouquinho diferente do que os hubs geralmente nascem. A Uhum. gente iniciou esse projeto, como eu falei, numa transformação digital ali de 100 empresas, depois 300 e poucas, e nós não tínhamos espaço físico, zero. Para você ter uma ideia, nós selecionamos 5 pessoas, dentre 400 e poucas, a gente abriu inscrição, 400 e poucas pessoas se inscreveram, nós fizemos uma seleção extremamente rigorosa dentro daquilo que a gente queria, e selecionamos 5 pessoas para trabalhar diretamente conosco, e depois mais 20, se foram 25 pessoas nessa fase inicial, e sem espaço físico, na época da pandemia. Depois a gente ficou mais... O espaço físico nosso vai fazer 2 anos agora, então a gente ficou cerca de 2 anos e meio a 3 anos trabalhando 100% digital, com equipe que chegou a 70 pessoas. Então, o que a gente pensou? A gente pensou primeiro que o hub e o ecossistema de inovação, ele depende muito de uma base forte de pessoas fazendo acontecer. Então, a Uhum. gente investiu muito nas pessoas primeiro, para depois investir no tijolo, né, no espaço físico, no coworking, nas É, salas, que hoje a gente tem, né, um espaço lá de mais de 600 metros quadrados, com sim. estúdio, salas de reunião, com auditório, empresas residentes, um coworking para mais de 40 empresas. Então, assim, a gente tem um espaço físico robusto hoje, mas o nosso início foi 100% focado em vamos pegar as melhores mãos que a gente encontrar aqui perto. Foi um entendimento das pessoas lá no início, né? Eu, o Vitor Dutra, a Josi, que é a gerente regional do Sebrae, que também esteve com a gente, fazemos parte do conselho hoje. E para tu ter uma ideia, esses 5 iniciais que tiveram com a gente, um deles se tornou CEO nosso. Então, ficou com a gente até o ano passado, se tornou CEO, hoje está em Brasília, foi trabalhar em uma agência do governo, mas, assim, ficou com a Uhum. gente vários anos. Outro saiu esse ano, porque vai trabalhar com o Sebrae agora, mas ficou com a gente. Outra também ficou com a gente até esse ano, mas todos tiveram, assim, uma trajetória muito robusta conosco, sabe? Então, a nova CEO também veio dessa levada aí de projetos nossos. Já está entrando na segunda geração aí, né? Já, então, assim, eu e o Vitor Dutra, que fundamos e começamos o Hub, a gente já não está mais na operação, porque, assim, nós temos nossos negócios, né? E o Uhum. Hub nosso não é um Hub privado, é um Sim. Hub, é uma instituição sem finalidades lucrativas, exatamente para esse desenvolvimento da inovação aqui na região. Então, assim, para você ter uma ideia, no primeiro, eu não vou ter os números exatos, mas foram alguns milhões adicionados ao faturamento dessas empresas que a gente acelerou no primeiro e no segundo projeto. Foi Uhum. a média ali de R$ 20 mil de faturamento por empresa. Assim, para uma micro pequena empresa, você ter um acréscimo É, médio de R$ 20 mil bastante. é um valor considerável, sabe? É. Então, assim, fomos um case aí da BDI com relação a isso, e um aumento muito grande também na maturidade digital dessas empresas. Então, Uhum. as principais métricas que a gente utilizava aqui, o aumento de faturamento no digital, a maturidade digital, então a gente tem uma metodologia da BDI que a gente aplica, vendo qual era a maturidade digital no início do projeto, qual era no final, a gente tem um crescimento aí, o último projeto nosso tem um crescimento de 30% em maturidade digital, além de incorporação de novos canais, de decisão voltada a dados, então todo um arcabouço assim, de ferramentas para que esse empreendedor ele continue pós-projeto sozinho. Uhum. Então, a nossa ideia é essa, trazer as ferramentas para que o desenvolvimento ele prossiga, a gente só abre o caminho para essa galera faturar e faturar muito depois com essas ferramentas, sabe?
Então, é Sim. aquela coisa de ensinar o cara a pescar mesmo. E empreendedor, cara, quando você mostra a ele uma nova possibilidade, que dá certo, e desenvolve ele, pô, o cara deslancha. Então, a gente tem, por exemplo, uns cases aqui de empresa de materiais de construção que começou a vender para tudo quanto é estado do Brasil, via Mercado Livre, via Amazon, e etc., depois que a gente ensinou eles a fazer o negócio, entendeu? Então, assim, Demais, cara. são coisas muito interessantes, assim, dentro dessas... Acho que hoje está... Já faz um tempinho já que ultrapassou 600 empresas que a gente atendeu, então acho que a gente deve estar chegando em quase 1.000 empresas aí já atendidas pelo Rolo. Ah, então conta mais aí, conta mais uns dois cases aí. A empresa de construção que digitalizou e agora vem para o Brasil inteiro. Conta mais um aí. Nós temos uma empresa que estava fechando na pandemia, ela Uhum. faz personalizados, ela teve uma dificuldade na pandemia, né, que todos tivemos, na verdade, e aí ela entrou no Hub, ela começou a fazer máscara, ela fez uma transformação digital dentro da empresa dela, e além de sobreviver a essa época, lógico que com a força de vontade e perseverança do empreendedor e com a ajuda nossa com relação à questão de transformação digital e etc., essa empresa hoje está numa expansão muito interessante. Assim, ela Caraca, saiu lá que em massa. 2020, 2021 de, pô, vou fechar a empresa, talvez eu tenha Uhum. que fechar, para conseguir se reinventar e hoje aumentou o portfólio, já está com automatizações ali feitas, está utilizando o digital de uma maneira bem melhor e evoluindo a cada dia e com um faturamento muito interessante. Então, assim, foi uma das empresas assim que a gente viu que teve uma transformação interessante. E a gente vê também uns cases assim de pessoas que têm zero de maturidade digital, nunca Uhum. tiveram contato com nada, tem a sua empresa ali, mas não tem contato com nada. E aí, como a gente trabalhou em alguns projetos com mentorias, consultorias e mentorias individuais, só de você ensinar aquela pessoa a utilizar tipo um documento compartilhado no Drive, já facilita Uhum. a vida dela. Outras de, poxa, eu não conseguiam nem fazer um post no Instagram, algumas empresas dessas. Então a gente pegou empresas, desde aquelas que não conseguiam fazer nada e traçou um caminho ali, ajudou tanto o empresário quanto colaboradores a iniciar, quanto empresas que já tinham, por exemplo, faturamento de 300, 400, 500 mil reais mensal no digital. Sim. E aí a gente trouxe estratégias mais robustas para essas empresas aumentarem o faturamento e diminuírem essa sazonalidade, né? Então, a gente tem cases muito interessantes e bem diversos. Além dos cases de startups, né, que a gente acelerou aí, que a gente tem, por exemplo, case de startups de meio ambiente, que trabalha com educação voltada ao meio ambiente, que tem tido um resultado muito interessante também. Deixa eu ver o que mais. A gente tem um case também de uma solução aqui, de um hackathon, de um ponto de ônibus acessível, que o pessoal tá trabalhando para tirar do papel, a prefeitura comprou a ideia, a prefeitura fez o hackathon, né, a gente executou junto com a prefeitura, e esse pessoal, eles fizeram um ponto de ônibus acessível para cegos e surdos, então, assim, ficou bem interessante o projeto, eles estão tirando o MVP do papel, e, assim, é um projeto que é sustentável, porque é um aparelho no ponto de ônibus, mas que também tem publicidade ali para as empresas poderem investir. Então, ficou bem interessante também. A gente teve umas soluções massa nesse sentido. Teve uma solução também de violência doméstica, um aplicativo voltado à violência doméstica também que a gente mentoriou, né, nesse hackathon, Sim. e que a prefeitura também comprou a ideia e está nesse processo aí de fazer um acordo de cooperação técnica lá para poder executar lá dentro, ficou super interessante. E dentro disso também, inclusive esse hackathon da prefeitura, a premiação dos destaques do hackathon foi ser contratado pela prefeitura. Ó, Então, que legal. essa galera foram todos, como foi votado estudantes, todos ganharam estágio na prefeitura, na área de tecnologia, e Bacana. estão lá hoje trabalhando, fazendo acontecer outros projetos de digitalização dentro da prefeitura.
Que demais, cara. Olha só, ouvindo isso, isso inspira pra caramba, porque isso transforma a região, né? E Érico, me conta uma coisa, quem quiser se conectar com o Hub e com você, como é que as pessoas podem ter acesso? Dá aí pra gente um caminho. Pronto. Principalmente o Instagram, acho que é o caminho mais simples hoje, né? Todo mundo tá lá. Você vai encontrar o Hobby Conquista como Hobby mesmo, né? Hobby Conquista. E eu como o Érico Rodrigues no É Instagram, o Érico, o Érico. o Érico Rodrigues, que Érico Rodrigues já tinha, né? A gente colocou no anterior, e também no LinkedIn a gente está lá. Eu tô como Érico Rodrigues também, e o Hobby Conquista está sempre lá no LinkedIn. Através dali vocês têm acesso aí a tudo que a gente, a todo o serviço do Hobby, a tudo que a gente faz, e também outros projetos que eu tenho pessoal aí que a gente não tem tempo hoje de poder falar um pouquinho sobre eles, não. Certeza, olha só, a gente vai ter mais oportunidade de conversar. Ficam aí os canais e portas abertas. A gente quer cada vez mais a proximidade com o Impulse Fórum. São pessoas como você que fomentam, que incentivam, que trazem esse espírito e que inspiram as pessoas que é possível, né? Você vê aí que sua fala traz desde uma ajuda que parece mais simples, mas transforma uma empresa até empresas que já estão em outra posição, com outro nível de maturidade. Cara, parabéns pelo trabalho, portas abertas, é sobre isso, sobre construir comunidade, gerar impacto e fazer com que as pessoas entendam que inovar é possível e está à mão de todos, graças a iniciativas como essa, e é isso que a gente quer no Impulse Fórum, é ligar pontos, conectar pessoas e ouvir histórias também. Parabéns, meu velho. Valeu, Lucas, valeu aí o pessoal do Impulse Fórum, essa oportunidade, né, de trazer uma premiação dessa que é aberta aí para todo estado, que traz também pessoas aqui do interior, né, para uma evidência aí no cenário local, estadual, e também essa questão de que, poxa, transformar a visão em realidade é o que a gente faz, independente do contexto que a gente tiver. Você vê aí que é uma ideia louca ali de dois jovens aqui, né, eu e o Vitor Dutra, conversando ali sem sem muita perspectiva ali de início e que virou um projeto hoje que já fomos aí destaque em alguns lugares aí nacional até nosso case e que eu tenho certeza que vai ser e tem sido um projeto que independente de nós vai impactar ainda muita gente e vai perdurar aí durante muito tempo, eu espero. Então, assim, se você está aí, você ainda não tem as grandes ferramentas, os grandes recursos, saiba que muitas vezes você e outra pessoa com ideia, com coragem e com perseverança, a coisa acontece. Às vezes demora, né? O Ruby Uhum. mesmo demorou cerca de 7, 8 anos aí para sair do papel, mas quando você não desiste, faz acontecer, o negócio vale a pena, com certeza. É isso aí, meus amigos. Érico Rodrigues, o Érico Rodrigues, transformando visão em realidade. Vida longa ao Hub Conquista. Eu sou Lucas Freire, aqui do Impulse Cast. Então, vejo vocês no próximo episódio. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar. E você que se inspirou nessa história, vai lá, se conecta com o Érico, se conecta com o Hub Conquista, porque é isso que faz a diferença. Um abraço e até a próxima. Obrigado, valeu!